Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo das Ideias Econômicas. Eu sou Armando Neto, discente de Economia da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, em Ilhéus, na Bahia. Este canal foi criado a partir do curso de História do Pensamento Econômico 2, idealizado pelo professor Sérgio Ricardo e pelos demais discentes da turma do primeiro semestre de 2021. O objetivo deste canal é expor e interpretar as ideias das principais escolas e teóricos do pensamento econômico, situando-as no contexto histórico da época. Nossa apresentação de hoje é sobre o pensador Thorstein Veblen. Veblen nasceu em 1857 e faleceu em 1929, no dia 3 de agosto. Pouco antes do dia 24 de outubro, dia conhecido como a Quinta-feira Negra, dia que ocorreu o grande crash da Bolsa de Nova York. Fato este que desencadeou a mais devastadora crise econômica da história dos Estados Unidos e afetou todo o sistema capitalista global. Dia que também marca o início do longo período de 12 anos que ficou conhecido como a Grande Depressão. A forte recessão econômica que colapsou o capitalismo e também o liberalismo econômico. Veblen foi um grande observador da sociedade norte-americana em sua época, e dentro do contexto o qual viveu, a economia americana crescia a passos largos e de forma vertiginosa. Embora isso, haviam entraves no que diz respeito aos avanços sociais, ou seja, apesar do forte crescimento econômico, a sociedade não partilhava dos direitos desse sucesso. Mesmo que houvessem aumentos dos salários, no campo da assistência social muito pouco avançou. Tal fator levou a uma grande mobilização da sociedade, principalmente por parte dos trabalhadores e outras classes médias, que se mobilizaram à época em busca destes direitos. Dentro deste contexto, nasce a escola institucionalista. Voltando então ao nosso nobre pensador, Veblen, que apesar de possuir uma arguta percepção sobre a sociedade, detinha uma personalidade amarga, cética, pessimista e, acima de tudo, era um solitário. No sentido da personalidade pessimista, pode-se dizer que ele se aproxima muito do pensador clássico Thomas Robert Malthus, escritor de O Ensaio sobre a População. Sobre a principal obra de Veblen, A Teoria da Classe Ociosa, escrita em 1899, trata-se de um ataque à cultura e comportamento suntuoso da classe ociosa norte-americana da época. Esta classe ociosa era detentora dos meios de produção, exercia atividades governamentais, religiosas, ligadas às artes, às guerras e aos esportes, e vivia nessa suntuosidade do status quo social, e se privilegiavam dessa posição. Veblen começa então a observar esta classe, e dentre os conceitos fundamentais dessa obra, ele trata então do consumo conspícuo. Consumo este que é baseado no comportamento conservador. Ou seja, este consumo conspícuo, efetivado por essa classe ociosa, se tratava de uma exaltação dos bens que eles consumiam. Então, o status desta classe estava relacionado às formas de vestir, à posição social, ocupação profissional e a todos os bens que esta classe consumia, que se tratava de um consumo suntuoso. Por outro lado, a classe mais pobre da sociedade americana, que era quem trabalhava e produzia essa riqueza para sobreviver, acabavam, segundo Veblen, criando um estilo de vida emulativo. Em palavras corriqueiras, os pobres buscavam imitar o estilo de vida dos ricos e para isso desenvolviam as atividades produtivas e úteis, para conseguir comprar os bens que os aproximassem desse estilo. E a classe mais rica, por sua vez, para manter o status quo que citamos, não se dispunham a trabalhar nas atividades que os mais pobres exerciam, mantendo-se assim nas atividades mais nobres também citadas. Outro conceito fundamental e que forma a estrutura central na teoria de Veblen são as instituições. Para ele, a estrutura social estava ancorada no caráter institucional e não na produção e no mercado, que eram fundamentais para a formação social nos pensadores da teoria política clássica. A instituição, sim, era o órgão ordenador da estrutura social. Nesse sentido, o progresso era atribuído aos hábitos de pensamento arraigados.
O progresso, para além de suas concepções materialistas, se dava para Veblen pelos hábitos de pensamento que estavam solidificados nessa sociedade. Seguindo este raciocínio, o desenvolvimento da sociedade passava pelo desenvolvimento das instituições, e quanto melhor a qualidade dessas instituições dentro desta concepção, destes hábitos de pensamento, modos de vida, modos de pensar, mais desenvolvida seria essa sociedade. Em síntese, Veblen define essas instituições a hábitos de pensamento, que são herdadas de uma época anterior e nunca estão de acordo com todas as ideias exigidas no presente momento. Afirmando isso, ele já vislumbrava as ações no campo do conhecimento, da tecnologia e a adaptação a estes avanços. Exigiam uma readequação desses padrões de comportamento, para que se partisse para um novo estágio de desenvolvimento. Então, ele diz que este processo é muito lento, pois estes valores institucionais estão arraigados fortemente na estrutura social. Daí que a evolução da sociedade é substancialmente um processo de adaptação mental, a partir de circunstâncias atuais, avessas aos hábitos de pensamento de circunstâncias do passado. E assim ele resume essa fronteira entre os valores comportamentais até então existentes e dominantes e as transformações pelas quais vão passando essa sociedade, fundamentalmente na sua estrutura produtiva, permeada pelos conhecimentos científicos e pelas tecnologias. Nesse sentido, os processos de mudança social são uma adaptação lenta. Por isso, a classe ociosa é presa aos hábitos de pensamento e costumes do passado, que lhes garantem o status quo. Assim, estão protegidas em relação às forças econômicas e tecnológicas advindas, que contribuem ou são responsáveis por essas mudanças. Veblen quer dizer que esta classe ociosa, presas às heranças de um comportamento anterior, tinham certa dificuldade de adaptação aos novos tempos, novas mudanças. Isso ocorria, pois se colocava em questão os seus valores, seu status quo. Isso se assemelha ao fato ocorrido na transição do feudalismo para o capitalismo, ou antes mesmo do capitalismo, o mercantilismo. Na época feudal, os senhores feudais tinham um poder político e econômico assentado na propriedade sobre a terra. Então, à medida que as trocas se desenvolvem e o dinheiro surge, se tornando o meio de aquisição daqueles bens que vão se tornando importantes, seja para o consumo útil ou suntuoso, esses senhores feudais precisavam de dinheiro. Logo, precisavam arrumar um meio de transformar o poder que detinham, que era a terra, em meios de formar dinheiro. Esta necessidade levou ao cercamento das terras e à cobrança monetária por esses arrendamentos. Nesta perspectiva, Veblen, ao analisar a sociedade econômica, diz que existe o instinto criativo e o instinto predatório. O instinto criativo trata das pessoas que estavam envolvidas com a criação desses bens úteis, ligados diretamente à produção, ou seja, ao emprego de novos conhecimentos e tecnologias, aumento do emprego, gerar satisfação para as pessoas, investimento e a abundância. Isso resume o instinto criativo. Já o instinto predatório trata de quando a finalidade do lucro se sobrepõe aos interesses da necessidade humana. Quando Veblen faz essa análise, ele presencia um momento de estrutura de mercado formada por monopólios e oligopólios. Então, quando esta estrutura se sedimenta, ele vai dizer que as empresas ligadas a essas estruturas passam a administrar preços elevados e diminuir a oferta desses bens, de forma que isso garantia margem de lucros extraordinários. Deste modo, o lucro se sobrepunha aos interesses imediatos da sociedade. Se deparando com esta conjuntura, é que ele afirma que ali se instala o instinto predatório. A busca do ganho em contraposição às necessidades humanas, sendo este papel executado pelos proprietários ausentes ou classe ociosa. Desse modo, o progresso é dificultado pela grande empresa, oligopolista e monopolista. Diante disso, Veblen e a escola institucionalista vão propor reformas a esta realidade do capitalismo norte-americano. É importante ressaltar que Veblen queria melhorar o capitalismo e não pôr um fim no mesmo.
E para ele, tais reformas teriam que ser alavancadas pelo Estado para que pudessem acontecer, visto que, além desse sistema avançar, ele também solidificava, baseado nas linhas de crédito que fortaleciam os cartéis, monopólios e oligopólios. Assim, somente o Estado seria capaz de executar e planejar as ideias propostas. Porém, dado tal situação a qual a estrutura econômica estava caminhando e se solidificando, Veblen vê cada vez mais comprometida a possibilidade de efetuar aquelas reformas que melhorariam o padrão de vida da sociedade, com o Estado interferindo no controle desses monopólios e desses oligopólios. Então Veblen provavelmente morreu pessimista, sem acreditar na natureza humana transformadora e sem enxergar as perspectivas futuras sombrias da humanidade diante desse contexto, dessa observação arguta que ele faz sobre a sociedade americana de sua época, na segunda metade do século XIX e início do século XX, momentos de maior lucidez de suas ideias. Essa é uma breve análise sobre o pensamento desta vasta obra do pensador Thorstein Veblen.